comentar com você neste vídeo sobre os acontecimentos lá da guerra da Ucrânia, né? Inúmeros ataques aconteceram durante a noite e também madrugada de hoje, em várias regiões da Ucrânia, num tipo de ataque diferente que a Rússia vem fazendo nesses últimos dias, né? No lugar de inúmeros mísseis, né? Mísseis hipersônicos, de última geração, e até o Oreshnik, né? No lugar de usar esses mísseis para ataques devastadores, né? A Ucrânia, a Rússia tem feito ataques diferentes, se concentrando em pontos específicos muito importantes para a logística ucraniana. Nesta noite, madrugada e manhã, lá na Ucrânia, o que a gente viu foram, sobretudo, ataques, né, que se concentraram justamente na logística, né? Precisamente na logística militar ucraniana. Pode parecer que isso não é tão importante assim como aquele ataque mais propagandístico, né, de destruir fortemente uma instalação, como aquela fábrica da Uzmash, né, que foi destruída pelo Oreshnik, né, no primeiro e único ataque com este míssil da Rússia à Ucrânia. Mas esses ataques à logística, eles são importantes porque o resultado não aparece de imediato, mas eles vão se processando pouco a pouco, né? E vão mudando bastante o rumo da guerra. Foi justamente o que aconteceu, como eu disse, na manhã de hoje, madrugada, manhã de hoje, na Ucrânia. Chama a atenção para um ataque muito poderoso lá em Odessa, que traz bastante pontos aqui curiosos, né? As armas que chegaram a Odessa, que foram destruídas, foram armas que, aparentemente, atravessaram o Bósforo e Dardanelos, né? Partindo do Mediterrâneo. É uma rota bastante interessante que vem sendo utilizada pela OTAN para entregar armas para a Ucrânia. A Rússia vem fazendo também progressos inacreditáveis naquela área de Constantinopla, como eu disse para vocês, mas também em Pakrovsk, que é importante o que a gente vê no momento, né? Pakrovsk, que a situação está terrível. Neste momento não dá para dizer o que seria pior para as Forças Armadas ucranianas, né? O que está mais perto de acontecer de ruim para as Forças Armadas ucranianas, se esse ataque, se a tomada de Pakrovsk estaria muito mais fácil, mais perto de acontecer do que de Constantinopla. Agora, o fato é que ambas as situações são extremamente preocupantes para a Ucrânia no momento, tá? A Ucrânia segue, evidentemente, fazendo tentativas de invasão a Kursk, como eu disse ontem para vocês, naquela área de Novi Put, tropas ucranianas lutavam com as tropas russas dentro do território russo. Mas não há uma conquista, como havia, por exemplo, em Sudza, há uma disputa. E os capítulos têm mostrado que a Ucrânia vem perdendo essas disputas, né? Muitas tropas estão sendo eliminadas nesses confrontos contra a Rússia. A situação também se complica muito naquele leste lá da Ucrânia, do Donbás, né? Que hoje já não é mais da Ucrânia. Lá no leste do Donbás, aquelas regiões ali, na direção de Krasny Liman, por exemplo, tá? Já bem próximo ali inclusive de Luhansk. As coisas também se complicam muito. Pouco se fala ultimamente sobre os confrontos em Kupiansk, que é um centro importantíssimo também de distribuição de armas para o leste do Donbás e também para a aglomeração, né, Kupiansk, Slaviansk, Kramatorsk e outros frontes naquela região. Então vamos comentar aqui sobre, porque assim, tem novidades, né? Tem, por exemplo, uma novidade interessante que tem a ver com os soldados ucranianos que lutam ao lado da Rússia e o quão eles estão sendo importantes neste momento. Pelo menos naquela região de Dnipropetrovsk. Porque eu falei da ameaça, né? Qual seria a pior ameaça para a Ucrânia hoje e do que a Rússia estaria muito mais perto de fazer? Tomar Pakrovsk ou Constantinopla. Tem essa ameaça também. Tem esta ameaça também de Dnipropetrovsk. As coisas se complicam demais todos os dias para a Ucrânia ali. E o que mais chama atenção é o fato de que as tropas russas já poderiam ter feito a invasão de Dnipropetrovsk, né? Totalmente. Já poderiam ter tomado ali grande parte do território, totalmente. Mas não, as tropas chegam perto da fronteira e ficam ali, né? Ficam ali, na verdade, facilitando o seu caminho, a sua possível travessia, enquanto outras tropas, né, por outras áreas, né,
também se aproxima da fronteira, numa ameaça gigantesca para a Ucrânia em relação à possibilidade de manter este território de Dnipropetrovsk. Bastaria isso para o Zelensky decidir, né, se render, se decidir por acabar com a guerra da Ucrânia, entregando aquilo que a Rússia deseja. Bastaria isso, se ele tivesse um mínimo de bom senso. Mas ele foi sequestrado, evidentemente, pela OTAN, e hoje ele trabalha, é um gerente da OTAN. Não trabalha mais para a Ucrânia, para o seu povo, trabalha para a OTAN. Também, gente, lá naquela área de Kherson, a Rússia vem conquistando território ali, viu? Vem conquistando território e também já tem bandeiras hasteadas ali em alguns, pelo menos 3 povoados, né? Vai aumentando a quilometragem. E a Ucrânia não faz nada. A Ucrânia simplesmente deixa de lado essa preocupação também que será muito séria com Kherson. É isso. Parênteses, para informar para vocês que a imagem vai ficando mais clara, mais escura, é que eu estou aqui a gravar diante da minha sala, a sala da minha casa aqui, né? Isso que vocês veem ao fundo, não é o quarto principal onde nós temos livros aqui, onde eu tenho livro, né? É a sala da casa, né? E há uma janela aqui, na verdade, e aqui entra o sol, tal, essa coisa toda. Peço desculpas aí pela mudança, né? Aproveitar para agradecer a todos que seguem o canal, que deixam o like nos vídeos, que deixam os comentários, que criticam, que mandam sugestões, àqueles que mandam pix, um abraço e um agradecimento especial. Muito obrigado por essa generosidade. Se você puder, eu fico muito grato se você puder mandar qualquer valor aí de pix. Um outro favor que eu peço para um amigo e para amiga, meu irmão, minha irmã que está na África, a mãe África que é a mãe de todos nós, em vários lugares da Europa, também das Américas, da Ásia, da Oceania. Se você puder assistir somente 4, 3, 5 minutos do vídeo, tiver de fazer outra coisa e puder deixar rolando, muito importante para o canal. É muito importante, né? Quanto mais tempo você ficar no vídeo, melhor para o canal. O vídeo é mais divulgado pelo mundo do YouTube. Fico muito grato por essa generosidade também, se você puder fazer este favor, tá bom? Vamos lá, gente, comentar inicialmente sobre esse ataque aí com o Iskander, que aconteceu no terminal de containers do porto de Chornomorsk, né? Antigo Ilchevsk, lá em Odessa, tá? Este ataque aconteceu após a transferência de carga militar de um navio da OTAN para a Ucrânia, tá? Foi um ataque com mísseis bastante importante, né? Foi certeiro e as pessoas do lugar denunciam que, de fato, o que foi atacado ali eram armas, né? Em virtude das explosões, né? Sucessivas que começaram a aparecer depois da explosão inicial, tá? Uma coluna de fumaça tomou conta do terminal, né, de containers, né? E detalhe interessante que o porto havia concluído, né, o descarregamento de um navio que chegara do Mediterrâneo, tá? O Iskander russo simplesmente cobriu toda a carga militar que foi entregue à Ucrânia a partir evidentemente, de uma base europeia. Não se sabe de qual país partiu lá no Mediterrâneo esta carga, né? Mas é interessante porque a Europa está enviando armas para a Ucrânia através do Mediterrâneo, gente. Ora, e claramente que para fazer isso aí, essa carga toda ela é disfarçada quando ela atravessa o Dardanelos e também ali o Bósforo, né? E isso também é um sinal do quão a Rússia vem sendo eficiente no sentido de eliminar inúmeras rotas, né, de entrega de armas da OTAN para a Ucrânia. Há muitas ainda, tá? Mas é impressionante como a Rússia vem conseguindo gerar problemas para a OTAN no sentido de entregar armas para a Ucrânia. Porque somente por isso, e é somente isso que leva a OTAN a enviar armas a partir do Mediterrâneo, gente. Tá? Muito interessante, tá? Hoje já se fala que um dos principais centros marítimos por onde a carga é transportada é o porto grego, tá, de Alexandropoulos, tá? O que não significa que essas armas sejam necessariamente da Grécia, tá? Inúmeros volumes, né, bastante importantes, né, de carga militar acabam parando nesse porto, vão para esse porto, depois seguem pelo chamado corredor Sul, né? A natureza militar dessa carga não é oficialmente confirmada. A OTAN não confirma isso, o que permite o seu transporte sem obstáculos pelos estreitos ali de Bósforo e também Dardanelos, tá? Lá na Turquia.
porque a OTAN não fala, na verdade, que se trata de carga militar. O efeito disso é que navios com equipamentos militares e armas vêm chegando cada vez mais a partir do Mar Negro, tá? À região de Odessa, aos portos de Odessa, especialmente Chernomorsk, tá? A Rússia já sabe disso. E este é o problema para a OTAN. A OTAN precisou encontrar uma rota, né? Enviar um volume grande de cargas por esta rota, porque não está conseguindo enviar um volume muito significativo através das rotas tradicionais que tinha lá na Ucrânia, tá? Enfim, a OTAN segue procurando alternativas, né? Mas, como você percebe, não está nada fácil mesmo, para a OTAN lidar com essa transferência de armas, tá? Inúmeros ataques noturnos foram importantes, tá? Nessa noite, madrugada também, lá na Ucrânia. As tropas russas lançaram uma série de novos ataques contra inúmeros alvos nos territórios controlados pela Ucrânia. O maior número de mísseis e drones que chegou se concentrou nas regiões de Sumy e também de Kharkov, tá? Além disso, não foram utilizados apenas drones, não, tá? Mas também bombas e mísseis, mas também bombas aéreas de alto poder explosivo, né? E com módulos universais de planejamento e correção, tá? A mídia ucraniana tem falado, comentou aí sobre o fato de que toda a madrugada, gente, drones caíram sobre Vorozhva e também Putvil, né, que fica ali na região de Kharkiv, tá? Essas áreas, segundo vários relatos, foram atingidas principalmente por drones da família Gerânios, tá? Nas regiões de Zitomir e Kiev também aconteceram inúmeras chegadas de drones durante essa madrugada e noite, madrugada e manhã. As instalações logísticas militares da Ucrânia foram atacadas brutalmente nessas regiões, tá? Algo parecido com o que ocorreu também no terminal de contêineres de Chernomorsk, né? Porque ali também se atacou um ponto logístico importante, né? Então, foi, portanto, ali um ataque a um ponto um ponto logístico utilizado pela Ucrânia, pela OTAN e pela Ucrânia, né? Bem, assim, inúmeros mísseis, inúmeros drones, na verdade, também chegaram à região de Kharkov, e, sobretudo, objetivando cortar outro ponto estratégico importante, né, da logística ucraniana, tá? Que é aquela região ali de Kupiansk, né? A ideia, no caso, seria a de fragilizar essa linha de abastecimento, tá? Inúmeras explosões em centros logísticos militares ocorreram na área de Kupiansk, tá? Que hoje ainda é controlada pela Ucrânia, tá? Bem, como a gente percebe, a logística foi bastante atacada essa noite, né? E madrugada, né? Agora, tem um dado bastante interessante também, que eu queria trazer para vocês, é sobre a participação de soldados ucranianos na luta aí pró-russa, tá? E não se trata da resistência, por exemplo, em Odessa, né? Soldados das Forças Armadas Ucranianas que desertaram, tá? Para o lado da Rússia, combatentes do chamado Batalhão Maxim Krivornos, né? Eles estão destruindo inúmeros equipamentos militares da OTAN e a infantaria ucraniana nas proximidades de Pokrovsk, tá? É isso mesmo. O que é interessante é que todo um batalhão acaba decretando ali o apoio à Rússia, né? Acaba se transferindo para o lado russo. O curioso é que esse pessoal, né, além de muitas vezes a Ucrânia não se dar conta disso, esse pessoal também tem uma vantagem, que eles têm toda a compreensão sobre as ordens militares, sobre o plano, né, das Forças Armadas da Ucrânia para uma determinada região. Então, por exemplo, esses soldados deste batalhão Maxim Krivornos, eles sabem perfeitamente, esse pessoal sabe perfeitamente qual é o plano, detalhadamente muitas vezes, né? Qual é o plano que a Ucrânia tem para aquela região. Isso é muito importante, tá? Inúmeras imagens da destruição desses equipamentos ocidentais por esse pessoal circularam nas redes sociais, tá? Isso é bem curioso, né? Na área de Novo Pavlovka, tá? Os soldados do batalhão, do mesmo batalhão, atingiram um veículo de combate Humvee, tá? Um veículo de combate blindado em Krasnomirsk, né? Um lançador de granadas automático em Novo Alexandrovka, tá? E um centro de controle de drones em Alexievka, tá? Olha o trabalho desse pessoal. Todo esse pessoal
era gente das Forças Armadas ucranianas, tá? E também tem o detalhe que eles sabem onde estão alguns centros, né, logísticos, onde estão alguns depósitos de armas, onde estão as concentrações dos seus soldados, assim por diante. Esse é um pessoal que vem lutando, né, dentro de Dnipropetrovsk, e o que é muito interessante é que todos esses alvos na área de Dnipropetrovsk, na direção de Novo Vavilovka, né, veículos de combate destruídos, veículos blindados também destruídos, um lançador de granadas automático destruído, centro de controle de drones destruído. Tudo isso aí, gente, tá? Com exceção de um desses eventos, né? Que foi um veículo blindado, né? Em Krasnomarsk, né? O restante de todos esses ataques aí ocorreram dentro de Dnipropetrovsk, ou seja, são os ucranianos preparando a chegada da Rússia ao Oblast de Dnipro, lá em Dnipropetrovsk, os soldados ucranianos que desertaram. Impressionante isso. Bem, militares ucranianos também que já lutavam, né, como parte de uma unidade russa, eliminaram um grupo de militares das Forças Armadas da Ucrânia em Krotiarovka, tá? Que fica ali pertinho da fronteira com Dnipropetrovsk também, né? Além disso, destruíram equipamentos de engenharia na área do assentamento de Kolona Mazievaja, né? Além disso, destruíram outros tanques, outras armas da OTAN em Moravica, helicópteros também foram destruídos ali perto de Orehovo e assim por diante, tá? Caminhões, né, das Forças Armadas da Ucrânia também foram atacados na área de Moravica e também Dashnoy, tá? E foram destruídos. Os caminhões foram destruídos após ataques dessa turma aí. Olha o problema para a Ucrânia. Ex-soldados ucranianos, tá? O que acontece aí, gente? Você pode reclamar, pô, mas o cara tá traindo a pátria dele. Sabe o que acontece? Esse pessoal aí, né, com raras exceções, é um pessoal das Forças Armadas da Ucrânia que foi recrutado em Nova Rússia, ou seja, naquelas áreas onde a população não aguentava mais a Ucrânia, gente. Os desmandos da Ucrânia, a violência da Ucrânia, e que esperava pela libertação russa. Há territórios das áreas conquistadas pela Rússia, né, em Zaporizhia, em Kherson, né, mesmo em Donetsk, né, assim como também Kharkov, Sumi e tal, Sumi, que já não é um local onde há tanto amor à Rússia como no Donbass, mas também há, mas não tanto, no mesmo grau. Mas, enfim, esse pessoal que é pró-Rússia, esse pessoal que, na verdade, acaba aceitando a administração russa, a chegada dos russos, esse pessoal vem sendo recrutado cada vez mais pelas Forças Armadas da Ucrânia. O sequestro aos civis ucranianos tem sido feito muito mais nessas áreas hoje do que em Kharkov, do que em Kiev, para vocês terem ideia. Então, veja, a pessoa já não aguenta mais a Ucrânia, já não aguenta mais o jugo ucraniano, já não aguenta toda a violência que a Ucrânia causou durante muitos anos aí, a sua cultura, né, a parte da população e assim por diante, tá? Eu volto a lembrar para vocês, desde quando a Ucrânia ficou independente, nenhuma estrada foi construída. Você tem noção disso? A gente está falando desde 1990, nenhuma estrada foi construída nessa área do Donbass. Nenhuma estrada. Justamente num local que é vital para a indústria ucraniana, que é o Donbass. Tiraram muito do Donbass e não entregaram nada, gente. Por quê? Porque naquela região quem vive é a população de língua russa, de cultura russa. Então o que Kiev queria? Aumenta, né, o recrutamento de gente nessa área que é pró-russa, né? E esperava o quê? Muitos soldados simplesmente estão indo para o lado russo. Estão, inclusive, praticando fogo amigo contra as Forças Armadas da Ucrânia. Ainda que seus comandantes não fiquem sabendo disso. É isso que está acontecendo neste momento, tá? E o estrago é muito grande, tá? Bom, além disso, eu quero falar para vocês que as coisas se complicam muito naquela direção de Pakrovsk, tá, gente? E não somente na direção de Pakrovsk, tá? Naquela aglomeração, na direção de Minorgrad e Taretsk. O que significa isso, tá? A Rússia vem conseguindo muito sucesso diante das Forças Armadas da Ucrânia nessa direção. Portanto, é um sucesso que vale para Pakrovsk, um pouco mais ao leste, como também para Konstantinovka, um pouco mais a oeste, como para Konstantinovka, um pouco mais a leste. Todos os dias aumentam ali
né, a vitória russa diante das tropas ucranianas nessa área ali de Minorgrad e Taretsk, tá? Então as coisas só se complicam. Enquanto isso, o que acontece? Enquanto isso, né, a Ucrânia espera pelo Putin em Istambul, mas isso é um outro assunto para outro vídeo, porque esse aqui vai ficar muito grande. Por enquanto, agradeço muito aí a gentileza de todos vocês que ficaram comigo neste vídeo até o final. É isso, gente, é isso.